Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tá tendo vídeo novo todos os dias. Eu tô tentando manter aí uma frequência de 2 vídeos por dia, então tem muito conteúdo pra vocês assistirem. Principalmente se você chegou agora, meu filho tem muito vídeo pra vocês assistir. E também não se esqueçam de curtir o vídeo, principalmente agora no iniciozinho do vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que você gostou e que mais pessoas precisam ver os meus vídeos. Enfim, gente, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então bora para os relatos de hoje, que é uma coletânea com fadas, gnomos, seres ali esotéricos. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos para os relatos. O nome do nosso primeiro relato se chama Fadas. Olá, Liandra. Este relato se passou na época em que eu era bem criança. Devia ter uns 8, 9 anos de idade. Não vou me lembrar agora exatamente a idade, mas eu sei que não era mais que isso. Nessa época, eu e minha mãe estávamos passando por muita dificuldade financeira. Minha mãe tinha acabado de se separar do meu pai e, na separação, ela perdeu absolutamente tudo. Bom, mas isso não vem ao caso. Fomos morar em uma casa que meus avós arrumaram pra gente ficar, pois não tínhamos pra onde ir. E se fôssemos morar com eles, ficaria muito difícil minha mãe arrumar um emprego e eu poder frequentar a escola. Então eles acharam melhor emprestar essa casa pra gente ficar do que a gente ir morar com eles. Mas enfim, minha mãe logo arrumou um trabalho e tinha um problema. Eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde eu sempre ficava em casa sozinha. E assim, minha mãe não gostava muito que eu saísse, as ordens eram para eu ficar dentro de casa o tempo todo e não abrir a porta para ninguém, não conversar com estranhos, pois minha mãe morria de medo de me deixar sozinha em casa, mas não tinha muito o que fazer. E foi nessa época que as fadas entraram na minha vida. Eu sei que muita gente não acredita e que realmente pode ter sido algum tipo de alucinação da minha parte, talvez por conta da fase em que eu estava passando, que eu estava passando na minha vida. Mas eu me lembro com muita perfeição de tudo isso que eu tô te escrevendo. Eu lembro que eu brincava sozinha no quintal até o dia em que eu comecei a ver fadas e elas brincavam e falavam comigo. Elas diziam que moravam ali há muitos anos e que a casa pertencia a elas. E todo mundo que morava na casa, elas faziam amizade. Então assim, Liandra, apesar de eu ser assim nova na época, eu me lembro perfeitamente de tudo isso. E eu passava ali a tarde toda brincando com essas fadas. Eu conversava tanto com elas que um dia a vizinha perguntou para minha mãe com quem que eu conversava tanto a tarde toda. Quando eu contei, obviamente, ninguém acreditou. Uma vez aconteceu algo muito curioso e foi exatamente por conta desse acontecimento que eu acho que não era doideira da minha cabeça, sabe? Bom, vamos lá. Decidi só pôr isso no relato. Eu vivi durante 3 anos nessa casa com a minha mãe e durante todos esses 3 anos eu via e brincava com essas fadas, apesar de que ninguém acreditava. Mas teve uma vez que aconteceu algo muito curioso. Eu lembro, Liandra, que eu estava brincando e eu caí. E nisso que eu caí, eu bati com tudo a perna no chão e deu um corte muito feio. Eu lembro que sangrava horrores e era tanto sangue que eu comecei a entrar ali tipo num desespero. Até que essas fadas apareceram e me falaram para me acalmar, que elas iam me ajudar. Liandra, elas apareceram com umas folhas, com uns negócios que eu nunca tinha visto na vida e começaram a passar no meu machucado. Rapidamente, aquilo não só parou de sangrar, como a pele, que estava um rasgo enorme, pois eu tinha caído com tudo numa pedra bem afiada. Então, depois que elas foram passando aquilo, não só o sangue foi sumindo, como aquele corte horrendo foi se fechando bem na minha frente. E ficou como se fosse uma cicatriz, que inclusive eu tenho ela até hoje. A minha mãe, coitada, demorou dias para perceber aquela cicatriz na minha perna.
Quando eu contei, ela não acreditou. Ela me disse que estava na cara que aquilo foi de algum tombo muito antigo, mas não, era super recente. Porém, por conta do que as fadas fizeram, o machucado simplesmente se regenerou em segundos. E assim, como eu disse, eu morei durante um bom tempo nessa casa e eu sempre brincava com essas fadas, passava o dia conversando com elas e digo até que foram elas que cuidaram de mim durante todos esses anos, porque a minha mãe, coitada, não tinha muito tempo e estava sempre com a cabeça cheia de problemas. Depois que eu me mudei dessa casa, quando as coisas foram melhorando, eu tinha um outro quintal nessa outra casa para onde a gente se mudou, mas eu nunca mais vi nada do tipo. Pouco tempo depois, os meus avós venderam aquela casa e ela foi demolida para se construir outra coisa ali naquele lugar. Eu fiquei muito triste na época porque fiquei pensando nas fadas. Não sei se elas morreram ali com a demolição da casa ou se elas foram para outro lugar. Bom, sei que muita gente, Leandra, não acredita nisso, mas só eu sei o que eu vi e tem a questão do machucado que se regenerou em segundos. E isso não foi invenção da minha cabeça. Aí o relato acaba por aí. E cara, esse negócio de fada é muito doido, né? Porque tem muita gente que tem relatos, que tiveram ali experiências. Igual, gente, vocês já escutaram uma entrevista da Xuxa que ela conta uma experiência que ela teve, assim, que ela viu fadinhas? Então, assim, é algo muito doido, porque realmente, você falar, eu vi fadas, é meio irreal. Mas aí, tipo, igual, por exemplo, eu acredito em lobisomem, que também é irreal. Tipo assim, não é que é irreal, mas que é difícil acreditar que exista, né? Então assim, gente, não sei se eu acredito ou se eu não acredito, mas também não desacredito. Tô zoando. Mas é que, tipo assim, parece ser uma coisa muito impossível de existir, tipo fada, parece. Mas não é, eu sei lá. Eu acho que, como eu sempre falo aqui, o mundo é muito grande e a gente não viu de tudo ainda não. Então, assim, por mais que eu sei que muita gente não acredita, e eu acho que eu só vou acreditar 100% quando eu ver, sim, mas quando a pessoa conta, igual a história dessa menina que teve aí a questão do machucado que se regenerou. Então, assim, acredito sim que tinha alguma coisa de errado ali nesse quintal, algum ser místico que morava ali e tinha a forma de uma fada e por isso que você via assim. Ou então, às vezes era alguma outra força sobrenatural que aparecia para você em forma de fada, por você ser uma criança, para assim você não se assustar. Pode ter sido isso também. Mas enfim, já falei demais. Muito obrigada por ter enviado. Um grande beijo. Vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato se chama O Garra Duende. Leandra, me chamo Nicole, tenho 20 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Nessa época, a minha mãe tinha um garra duende. Minha mãe sempre foi uma mulher muito mística, sempre gostou de colecionar pedras, essas coisas. E eu sempre achei uma grande bobagem até essa época em questão. Bom, minha mãe tinha um garra duende e, vou ser bem sincera, eu era muito medo desse bicho. Não gostava de ficar no mesmo quarto que ele, pois eu tinha a sensação de que aquilo ficava me observando de dentro da garrafa. Mas teve um dia que o danadinho salvou a minha vida. Meus pais sempre trabalharam fora e era sagrado. Eu estudava na parte da manhã e à tarde sempre ia brincar na casa de uma colega que ficava ali na mesma rua em que eu morava. Nessa época, os pais dela estavam se divorciando e o pai não aceitava de forma alguma a separação. Por conta dessa confusão toda que a família dela vivia, os meus pais meio que começaram a proibir que eu fosse para lá na parte da tarde. Como eles não estavam em casa, eu poderia muito bem ir e falar que não fui, porque eles nunca iam ficar sabendo. E eu comecei a usar isso ao meu favor. Mesmo eles pedindo para que eu não fosse, me alertando do perigo, já que o pai dela era um homem muito agressivo e já tinha ido lá diversas vezes bêbado, dizendo que ia matar todo mundo, aquela coisa toda de separação. E eu não dava ouvidos, achava que eles estavam exagerando, pois eu nunca imaginei que ele fosse fazer algum mal à própria filha dele. Então, mesmo os meus pais não pedindo, eu sempre ia para lá na parte da tarde. Até que nesse dia em questão, eu não achei a chave de casa de jeito nenhum. Para contextualizar melhor vocês, nesse dia eu não fui para a escola, pois eu não estava me sentindo muito bem de manhã. Então, como eu não fui para a escola, a chave não ficou no local onde a minha mãe sempre deixava.
pelo contrário, ela trancou e jogou a chave por dentro da janela, como a gente sempre fazia quando eu precisava ficar em casa, sabe? Beleza, eu lembro de estar sentada ali no sofá, meio que sentada barra deitada, assistindo desenho, e quando a minha mãe saiu, ela falou que tinha fruta na geladeira e tudo mais, que era pra eu comer, me hidratar, pra me melhorar logo, e eu escutei o barulho da chave caindo próximo ao sofá, e nisso que eu olhei, eu vi a chave ali no chão. Nessa época eu não tinha nem cachorro e nem gato, e a chave, Leandra, simplesmente sumiu. Eu lembro de ter me virado e ter visto ali, e também ouvi, né, o barulho dela ali caindo no chão. Porém, quando eu fui procurar a chave pra sair pra brincar na casa dessa minha amiga, eu não achei a chave de jeito nenhum. Como eu não achava a chave, eu não conseguia abrir. E como as janelas eram todas gradeadas, eu também não conseguia pular a janela pra sair. Então, no final das contas, eu não consegui ir na casa da minha coleguinha naquele dia de tarde, então acabei por ficar em casa mesmo assistindo o desenho quietinho. Até que quando foi por volta de umas 5 e pouca da tarde, começa uma maior confusão de carro de polícia na rua da minha casa. E eu, assim, não imaginava que tinha acontecido uma tragédia bem na casa daquela minha amiga. Até porque eu não conseguia sair, pois eu não achava a chave de jeito nenhum. Quando deu umas 6h30, a minha mãe chegou e pediu que eu abrisse a porta, e eu disse que não estava achando a chave. Ela, meio brava, pediu que eu olhasse com atenção, porque ela estava doida para entrar dentro de casa para tomar um banho. E aí, Leandra, eu achei a chave. Ela estava dentro da garrafinha, junto com o Garra doente. Eu fiquei em choque quando vi aquilo e não acreditei. E na hora eu fiquei com muita raiva, porque na minha cabeça ele tinha apenas pregado uma peça em mim. Mas quando eu abro a porta, que eu vejo toda aquela movimentação na rua, pergunto à minha mãe o que estava acontecendo. Minha mãe disse que não sabia direito, que tinha acabado de chegar, mas parecia estar vindo da casa daquela minha amiga. Na hora, eu fiquei assim completamente arrepiada. Senti que tinha alguma coisa de errado. E tinha. O pai dela foi lá muito transtornado com uma arma, matou ela, a mãe e depois tirou a própria vida. E eu, Leandra, ia estar lá se não fosse o Garra Duende ter escondido a chave. Eu contei tudo para minha mãe, obviamente, e ela também ficou em choque, tanto quanto eu e o meu pai também. Foi um grande livramento que o Garra Duende me trouxe. E olha que eu nem acreditava muito que ele conseguia fazer essas coisas, apesar de ter um grande medo dele e achar que ele me observava. Eu tenho certeza que ele de alguma forma sabia tudo o que ia acontecer e escondeu a chave de propósito para eu não ir até a casa dela. E esse foi o relato, Leandra, do dia que um Garra Duende salvou a minha vida. Olha, muito obrigada por ter enviado. E, gente, eu já recebi um relato muito parecido com esse, mas não foi com assassinato nem nada do tipo. Era um outro contexto, mas que o Garra Duende também não deixou a pessoa sair de dentro de casa. E é muito doido isso, né? Teve uma fase da minha vida que eu tive vontade de ter. Só que aí, eu sei que se a gente não cuidar muito bem, eles não ficam satisfeitos. Então eu pensei, cara, às vezes eu não cuido nem de mim. Vou pegar um Garra Duende pra cuidar e deixar o bichinho sofrer com fome. Aí eu preferi não pegar. Né? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. E ó, que grande livramento que você teve, hein? Meu Deus do céu. Mas é aquilo, né, gente? Sempre que os nossos pais falam pra gente não fazer um negócio, parece que quando a gente faz escondido, é aí mesmo que o negócio tende a dar errado. Eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi um negócio desse. É pai e mãe falar, ó, fulano não presta. Daí um tempo você descobre que fulano não presta. É o pai e mãe falar, ó, não vai em tal lugar porque eu não tô com um pressentimento bom. Aí você vai e sempre dá merda. Eu nunca vi assim. Ó, mas enfim, vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama Seres Místicos. Leandra, acredito que uma vez a minha filha foi salva por fadas ou algum ser místico. Bom, vamos à história. No ano de 2003, eu tinha uma filha de 4 anos de idade. Hoje já está uma moça linda e maravilhosa, mas na época do ocorrido ela tinha 3 aninhos. Nessa época, eu e meu marido estávamos passando por uma situação financeira muito complicada e tivemos que morar de favor, numa fazenda. Um lugar que ficava afastado de tudo e de todos. Para vocês terem ideia, a casa mais próxima da nossa ficava a mais ou menos uns 9 quilômetros. Era um lugar muito afastado e os donos daquela terra queriam que alguém ficasse lá para tomar conta, porque ele tinha medo de alguém acabar tomando as terras dele.
E como estávamos assim, numa situação financeira muito difícil, meu marido desempregado e eu não podia trabalhar por conta da minha filha pequena, nós aceitamos ir morar lá e em troca podíamos ficar com a casa e também podíamos criar algumas coisas para o nosso sustento ou então para vender, contanto que a gente nunca inventasse de pegar as terras para a gente. Bom, aceitamos e começamos a morar nesse lugar. Minha filha sempre teve uma imaginação muito fértil e ela dizia que ali naquele lugar viviam seres que brincavam com ela. E assim, não sei se era amigo imaginário ou se eram realmente seres místicos, mas pelo que ela falava, era como se fosse fadas e gnomos, porque era assim que ela chamava eles. Não sei se era alguma influência dos livrinhos que eu mostrava para ela, mas bom, ela dizia com toda a convicção do mundo que essas fadas e esses duendes brincavam muito com ela. E de fato, às vezes eu pegava ela tagarelando sozinha, como se realmente estivesse conversando com alguém. E rindo, como se alguém estivesse contando uma grande piada para ela. Eu achava estranho? Achava, mas de certa forma aquilo intertia ela, então eu não ligava muito. Até que um dia aconteceu dela ficar muito doente. E nós não sabíamos o que fazer, pois não tínhamos carro nem nada. E se o vizinho mais próximo ficava a 8, 9 quilômetros de distância, imagina só, Leandra, a cidade e aonde tinha um hospital mais perto. Era quase um dia inteiro andando de carro para poder chegar aonde tinha o hospital. E nós não tínhamos carro nem nada do tipo. Não tínhamos telefone fixo, então meio que a gente ficou incomunicável naquele lugar e não sabíamos o que fazer. Meu marido então disse que ia pegar a bicicleta e que ia até a cidade tentar comprar medicamento, pois a forma como a bicicleta estava não dava pra gente carregar a nossa filha. E então lá vai ele. E eu fiquei em casa completamente aflita, com muito medo da minha filha piorar antes do medicamento chegar. E foi aí que aconteceu algo surpreendente. Eu estava dentro de casa e isso já era de noite. Meu marido já tinha que inclusive ter chegado e ele não tinha chegado ainda, eu estava muito preocupada. Quando alguém bateu na porta da casa. Eu tomei um baita susto, porque se fosse meu marido, ele teria chegado gritando. Não teria chegado quieto e batido na porta. Então eu fiquei com muito medo e não abri, obviamente. Mas perguntei quem tá aí. Só que a pessoa que bateu na porta não respondia, só continuava batendo. Então eu decidi ir pela lateral na sala, onde ficava a janela, e tentar olhar para o lado de fora. Mas eu não via ninguém. Só que eu continuava escutando alguém batendo na porta. Aquilo já começou a puxar para algo mais sobrenatural. Eu fiquei completamente arrepiada e não entendi o que estava acontecendo. Só que eu decidi ir lá e abrir a porta para ver de uma vez por todas o que era aquilo. Leandra, quando eu abro a porta, tinha vários galhos de uma planta, que eu não faço ideia de que planta era essa. Tinha tipo uns 3 galhos e esses 3 galhos tinham bastante folhas. E na hora que eu me abaixei para pegar aquilo, pois eu não estava entendendo nada, eu simplesmente escutei uma vozinha meio que sussurrando no meu ouvido dizendo: faz o chá e dá para ela. Apenas isso. Eu sei que parece loucura, mas eu entrei para dentro da minha casa, lavei as folhas e fervi na água. Fiz um chá e dei para minha filha tomar. Leandra, eu não faço ideia do que eram aquelas folhas. Eu nunca mais vi outra vez folhas daquele tipo. E olha que eu procurei ali na região. Eu até guardei umazinha para mostrar para outras pessoas, e enquanto ela ainda estava verde e bonita, eu mostrei e ninguém da região conhecia. Cheguei a mostrar também para minha mãe e para minha avó, e elas não conheciam. E olha que a minha avó era super esperta com essas coisas de chá. Mas enfim, o que importa é que em menos de meia hora que a minha filha tomou o chá, ela melhorou. Ela começou a vomitar e parecia estar vomitando o chá. Mas foi depois desses vômitos estranhos que ela finalmente melhorou. Muitos dias depois, ela brincando ali do lado de fora de casa, ela veio até a mim e começou a dizer que ela só tinha melhorado porque os amiguinhos dela levaram um remédio até ela. E um detalhe, Leandra, é que eu nunca tinha comentado com ela, assim, aonde eu tinha arrumado o chá.
A única pessoa que sabia disso era o meu marido e as pessoas para quem eu mostrei a folha, mas ninguém nunca comentou isso com ela. Ou seja, provavelmente quem me trouxe aquelas folhas foram esses amiguinhos que conversavam com ela, que eu acho que era algum tipo de ser místico. E aí o relato acaba por aqui. E gente, que legal, né? Tipo, eles gostavam tanto da sua filha que deram um jeito de tratar a menina. E assim, mais uma vez, esse relato pode ser que, igual às vezes, talvez não seja uma fada, um gnomo, mas era algum espírito bom que de repente se materializava desse jeito para não assustar a sua filha e também foi lá e te deu o mato e tudo mais. De repente, talvez o espírito pode ter criado talvez esse mato, porque ninguém nunca mais vê. Ninguém nunca tinha visto um parecido, você também não viu, depois não achou na região. Então assim, eu tenho essa teoria de que talvez era algum espírito que ajudou, tipo assim, algum espírito que gostava, muitas vezes um espírito que morava ali, não era um espírito ruim, e gostava da sua filha, e se materializava para ela em forma de duende e de fada. Assim, gente, é o que faz um pouco mais sentido para mim. Mas eu não tô discordando que existe fada e duende não, tá? E gnomo não. Que a gente não conhece tudo, né? Mas enfim, ó, muito obrigada por ter enviado. Agora vamos pro próximo. Se você gosta de uma fofoca, você vai gostar desse nosso último relato. O nome dele já se chama O Ser Fofoqueiro. Leandra, me chamo Daiane e não há problema algum em citar meu nome. Essa história, ela é mais engraçada do que sobrenatural, pois vou te contar do dia em que eu descobri que era corna por conta de um fofoqueiro espiritual, que eu julgo ser um gnomo ou uma fada, não sei, mas era um ser aí esotérico. Vamos lá. Nesse ano em questão, que foi no ano de 2015, eu e um grupo de amigos fomos para São Tomé das Letras. Ô cidadezinha maravilhosa, sempre que posso vou para lá. Porém, essa era a primeira vez em que estava indo e fiquei incrivelmente maravilhada com a cidade. Realmente muito mágica e a energia de lá é muito diferente. Então assim, tem alguma coisa naquela cidade, não sei se é as pedras, mas tem. Bom, nessa época eu namorava um rapaz que era desse mesmo grupo de amigos da qual eu pertencia. Hoje não converso com nenhum deles mais, justamente por conta dessa história. Pois o meu namorado tinha um caso com uma outra menina do mesmo grupo. Todos sabiam, menos eu. É o que falam, né? A corna é sempre a última a saber. Pode rir. Eu deixo vocês rirem disso, porque eu era muito bobinha. Eles foram um casal durante muito tempo e, gente, eu nunca tinha percebido nada. Mas, enfim. Certo dia que estávamos nessa viagem, eu fui tomar o meu remedinho para dormir e eu escutei uma vozinha dizendo: não toma, porque você precisa descobrir algo. Só que li, por que eu julgo que era um gnomo ou uma fada? Pelo jeitinho que falou, a voz. Parecia uma coisinha pequenininha conversando no meu ouvido. Não era a minha intuição. Eu já tive vários avisos com intuição que é até interessante pôr na história, que dessa vez tinha me deixado na mão, pois não me avisou da traição. Mas enfim, eu escutei ali aquela vozinha, então eu sabia que não era a minha intuição, porque era uma voz muito fininha. E eu achei aquilo estranho e decidi não tomar o meu remédio. Por conta de eu não tomar o remédio, eu acordo com muita facilidade ao longo da madrugada. E eu não comentei com meu namorado que eu não tinha tomado, então ele achou que eu estava apagada, feito uma pedra. Porém, logo que ele saiu da cama, que o colchão que estava meio afundadinho, ele levantou, eu abri os olhos. Só que eu também não falei nada, eu fiquei quieta. E aí, mais uma vez, veio aquela vozinha fininha no meu ouvido. Vai, segue ele. E aí eu segui, Leandra. E foi aí que eu descobri ele se encontrando com a tal menina. Nossa, e eu fiquei assim sem chão quando eles estavam no escuro e eu percebi que era a menina do nosso grupo, quem eu, assim, confiava como se fosse uma irmã. Bom, Leandra, esse foi o meu relato de quando eu descobri que fui corna. E eu tenho certeza que eu só descobri porque esse duendezinho fofoqueiro me contou. Bom, eu nunca usei nada alucinógeno, então assim, não foi nada que eu tenha usado, porque eu sei que por se tratar de São Tomé, algumas pessoas falam isso, mas eu não posso usar nada, inclusive porque eu faço tratamento psicológico, e eu também não bebo.
não bebo álcool, nada do tipo. No máximo um refrigerantezinho. E eu não sou louca nem nada. Porém, eu tenho certeza absoluta que nesse dia algum ser, sabe, esotérico ou uma fada, um gnomo falou comigo. A voz era muito fininha. Era como se fosse um bichinho bem pequenininho que estava ali no meu ombro, me contando tudo. E aquilo, Leandra, foi assim, um terror. Eu apareci na hora, nós brigamos, eu briguei com ele, briguei com ela, briguei com todo mundo que apareceu e troquei de hotel, mas fiz questão de continuar a viagem, não fui embora também. Como eu disse, eu tinha me apaixonado pelo lugar e sempre que dá eu vou até lá. E acho essa história até engraçada, porque eu até fico pensando que se não fosse esse tal duende, eu ia ser corna durante muitos anos e não ia saber. Porque os meus amigos sabiam e nunca me contaram. Muito pelo contrário, eles passavam pano para os dois e eles não davam pinta nenhuma de que tinha um caso. Mas enfim, essa foi a história. Um grande beijo e muito sucesso. Olha, um grande beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E menina, que doideira. Mas eu acredito, gente, eu já tive muita vontade de ir para São Tomé, né? Hoje em dia, tipo, nem tanto mais, mas se eu tiver oportunidade eu vou. Porque, gente, é tanto relato que eu fico, um dia eu tenho que, assim, não tá ali no topo de prioridade de lugar que eu quero visitar quando eu tiver dinheiro sobrando. Mas, gente, deve ser muito legal a ladeira do amendoim, tipo, o lugar deve ser muito místico. E dizem que é realmente por causa das pedras, né, porque parece que São Tomé, ela foi fundada em cima, tipo de uma pedreira, né, que fala. E tem o nome da pedra, eu não vou lembrar agora. E parece que é essa pedra que faz o lugar ter aí essa energia e tudo mais. Então, eu acredito. E lá em São Tomé também, né, gente, tem muitos relatos de aparição, tipo, de alienígena, né? Não sei se vocês já viram. Dizem que de lá, não sei se é porque lá o pessoal fala que, né, é um ponto energético da Terra, eu não sei se tem a ver. Mas muita gente fala que lá você consegue ver muitas aparições extraterrestres também. Então é muito doido. Então assim, a energia do lugar lá é sinistra. Então acho que isso ajudou um pouco, né? O gnomo viu ali e falou assim, essa menina é gente boa. Acho que eu vou alertar ela que ela tá sendo feita de idiota. Acho que foi isso que aconteceu. E a melhor coisa, né? Teve ali um livramento e acabou conhecendo um lugar que você acabou ficando apaixonado ali pelo lugar. Mas enfim, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que tenham enviado o seu relato. E muito obrigada a você que tenha escutado o relato até o final. Um grande beijo, tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo, nossa próxima coletânea de relatos.